Os piores assassinos vivendo na casa ao lado. São pais, profissionais, frequentam a igreja, mas guardam segredos inconfessáveis. Para mim, o Robert sempre foi um homem doce e gentil. Rondando os lugares onde nos sentimos seguros. Quem são eles? Onde se escondem? Já lhe disse que não vamos nessa direção. Por que a mentira é uma arma tão poderosa nas mãos de um assassino? Existe uma escala para avaliar os atos de maldade. Desde os que matam por impulso até os assassinos em série. Ela leva em conta crueldade, tortura e brutalidade. A criminalística agora tem uma ferramenta para medir o índice da maldade. Assassinos que moram na casa ao lado. Susan Smith prendeu os 2 filhos pequenos no banco de trás e depois deixou o carro cair dentro de um lago da Carolina do Sul em 1994. Depois disse que eles foram sequestrados. Um contador de New Jersey chamado John List matou a esposa, a mãe e os 3 filhos no mesmo dia em 1971. Depois mudou de nome e começou vida nova. Dennis Rader, o famoso assassino BTK, torturou com brutalidade 10 de seus vizinhos em Wichita entre 1974 e 1991. Depois passou uma década escondido. Todos esses casos são de assassinos que enganam os que estão à sua volta. Seus atos são de uma maldade incompreensível. Mas nem todos os assassinos que enganam são iguais. Eles mentem de formas e por motivos diferentes. Agora existe uma escala que mede os vários graus de maldade. Ela considera os motivos, o método e a maldade de um homicida. O criador dessa escala é o Dr. Michael Stone, psiquiatra forense da Universidade de Colômbia. Assassinos que mentem são 2 vezes piores. Eles não só infligem sofrimento, como usam da mentira para atrair a vítima. Stone começa fazendo perguntas-chave. Quais são os antecedentes? Quantos foram brutalizados pelos pais? Quais são as características dessa personalidade? É possível nascer mau? O Dr. Stone considera esses assassinos de 2 formas. Quanto mais perverso o crime e mais premeditada a mentira, maior o índice na escala. Eu creio que todos sabem quem são estes 2. Carolina do Sul, 1994. O público é testemunha de uma mentira arrepiante contada por uma mulher e mãe chamada Susan Smith. Gostaria de pedir a quem estiver com os meus filhos que, por favor, traga-os para casa. Ela alegou que um homem negro havia sequestrado seus 2 filhos. Susan Smith apelou para o maior temor dos pais, um sequestro. Ela recebeu o apoio de todos os lados. Apesar de ser separada, o pai de seus filhos ficou ao seu lado. E durante vários dias a comunidade uniu-se em torno da mãe arrasada. Novos fatos sobre o caso estão sendo verificados neste momento. Mas parece que não são tão promissores quanto nós esperávamos. Mas a cada dia que passava, mais a polícia desconfiava dela. Até que ela foi submetida a um detector de mentiras. A pergunta que provocou a reação mais forte foi: você sabe onde estão seus filhos? Não se passa 1 minuto sem que eu pense nos meninos. E eu rezo pedindo a Deus que quem esteja com eles entenda que eles fazem falta e que são mais amados que qualquer outra criança. As pistas para suas mentiras podem estar na sua infância. Uma infância que, por trás das aparências, foi muito atormentada. 1985. Susan Lee Vaughn era uma boa aluna e até trabalhou num hospital como voluntária. Mas em casa, a vida da estudante certinha era uma tragédia. Após o divórcio dos pais, quando ela estava com 6 anos de idade, seu pai suicidou-se com um tiro. Durante a adolescência, ela própria tentou se matar 2 vezes. Ambas em decorrência de experiências com o sexo oposto. Primeiro aos 13 anos, quando foi molestada pelo padrasto.
E novamente aos 17, quando um homem casado com quem ela saía terminou o romance. Aos 21 anos, Susan Smith estava casada e tinha 2 filhos, mas seu casamento desmoronou e ela estava se envolvendo com outros homens. Susan Smith tinha um histórico de instabilidade com os homens. Creio que essa é uma pista para o que ela viria a fazer. 1994, ela começou um caso com um executivo importante da empresa onde trabalhava. Susan tinha certeza de que aquele homem lhe daria uma nova vida, mas o que ela recebeu foi uma carta. Você sem dúvida será uma ótima esposa para algum sujeito de sorte, mas infelizmente não serei eu. Existem coisas sobre você que eu não quero para mim, e eu estou sim falando dos seus filhos. Quando as crianças desapareceram, ela foi submetida a um 2º, 3º e depois a um 4º teste no detector de mentiras. Sempre na mesma pergunta, ela ficava agitada. Você sabe onde seus filhos estão? Quero dizer aos meus bebês que a mamãe ama muito vocês. E eles percebem algo diferente. Ela chora, mas as lágrimas não correm. Coloquei toda a minha fé e confiança no Senhor. 9 dias depois do desaparecimento de seus filhos, ela confessou um crime inimaginável. Susan Smith dirigiu até a beira de um lago com os 2 filhos presos, dormindo no banco de trás. Ela desceu do carro e ficou olhando enquanto ele caía lentamente na água. Foi um ato que alguns considerariam de pura maldade. O Dr. Stone analisa o crime de Susan Smith e o seu motivo. Ela queria continuar o romance com um homem que não queria seus filhos. Mesmo com seu histórico, o ato de uma mãe que mata seus filhos seria considerado maldade. Ela é como outras pessoas que matam seus familiares, nível 7 na minha escala. Para o Dr. Stone, a mentira duplica a maldade. Ela seria considerada ainda pior porque tentou envolver e enganar o público. Por causa de suas mentiras, o Dr. Stone a coloca mais acima na escala, no nível 10 dos assassinos egocêntricos que matam as pessoas que são pedras no seu caminho. Um padrão que a escala do Dr. Stone revela é que os crimes mais elaborados estão ligados a uma característica básica, a mentira. Os detectores de mentira não avaliam mentiras. Eles avaliam o estresse de mentira através dos batimentos cardíacos, da respiração e da transpiração. E esse método pode não ser preciso, mas agora novas técnicas, como o da ressonância magnética, permitem aos cientistas examinarem a fonte das mentiras, o cérebro. Isso pode dar aos investigadores uma visão surpreendentemente nova sobre os mentirosos. Na Universidade de Harvard, o Dr. Giorgio Ganis está usando essa tecnologia para observar uma mentira que está sendo construída no cérebro. Tente ficar com a cabeça parada. No scanner, o sujeito vê uma série de perguntas e nós dizemos a ele quando mentir e quando dizer a verdade. Os sujeitos passam pela ressonância magnética e são instruídos a contar vários tipos de mentiras. Califórnia? Ônibus? Quando se conta uma mentira, existe mais ativação desta área do que quando se diz a verdade. Esse tipo de dado mostra, pela primeira vez, o que se passa no cérebro quando a pessoa mente. Estudos anteriores presumiam que existe apenas um tipo de mentira, mas o Dr. Ganis viu algo diferente. Ele observou 2 tipos distintos de mentiras. As mentiras espontâneas ditas uma única vez, de improviso, e as mentiras ensaiadas, que são repetidas durante um longo período de tempo, como as mentiras de Susan Smith. É tão injusto que alguém tenha sequestrado 2 crianças tão lindas. As mentiras ensaiadas requerem menos atividade cerebral. Na teoria, uma mentira ensaiada, como a que Susan Smith tentou contar, seria mais fácil, mas ela não conseguiu sustentá-la. Talvez Susan Smith não tenha cérebro suficiente para isso. Outras pesquisas analisam mentirosos patológicos mais experientes. Na Universidade do Sul da Califórnia, o Dr. Adrian Wren está participando do primeiro estudo de mentirosos patológicos feito com imagens. Nós perguntamos, será o cérebro dos mentirosos patológicos diferente do cérebro das demais pessoas? E a resposta é, sim, ele é.
Eles estão descobrindo que a estrutura do cérebro dos mentirosos patológicos é maior. O mentiroso patológico tem mais matéria branca na região frontal do cérebro. Pessoas que passam a vida como mentirosos patológicos têm 26% mais matéria branca no córtex pré-frontal, a área do cérebro que se usa para contar uma mentira. Algumas pessoas podem estar equipadas para mentir melhor e com mais frequência. Alguns mentirosos são mais perigosos do que outros. Na minha opinião, os mentirosos como Susan Smith não são os mais perigosos. Os assassinos cuidadosos, metódicos, que patologicamente enganam todos à sua volta, são os mais maldosos. Assassinos como John List. Sim, eu tenho uma pequena declaração que gostaria de dar. O psiquiatra forense Dr. Michael Stone está usando sua escala para mostrar por que a mentira é uma arma perigosa no arsenal da maldade. Assassinos como John List, cuja mentira complexa começou com uma carta. Caro pastor, lamento acrescentar mais este peso à sua obra. Sei que o que foi feito é errado por tudo que aprendi, e que nenhum dos meus motivos pode justificá-lo. Em 9 de novembro de 1971, um contador desempregado no subúrbio de New Jersey resolveu agir por conta própria. O que é talvez mais chocante é a maneira calma e indiferente com que ele levou a cabo seus crimes. Os esforços de John List para criar a imagem de uma família normal e bem-sucedida não estavam funcionando. Ele não ganhava o suficiente, a saúde de sua esposa estava se deteriorando e as contas estavam se acumulando. Sua única explicação para os atos revoltantes que iriam se seguir foi deixada numa série de cartas. Tudo o que eu tenho parece estar se desmoronando. É verdade que poderíamos ter ido à falência, vivendo do auxílio do governo. Quando sua esposa estava tomando o café da manhã, ele lhe deu um tiro na cabeça. É claro que minha mãe foi envolvida, porque o que eu fiz à minha família seria um choque tremendo na idade dela. John List em seguida subiu a escada e atirou na própria mãe. Ele cancelou a entrega do jornal, do leite e trocou os sapatos antes de ir ao correio cancelar a entrega de correspondência. Há um elemento de maquinação em John List que o diferencia de alguns outros assassinos. Maquinação que apareceu de outras formas mais latentes. Ele voltou para casa e esperou que os filhos chegassem da escola. John List havia comprado uma luxuosa mansão de 18 cômodos para sua família, mas não tinha condições de mobiliá-la e achava que a família estava ficando acostumada demais com um estilo de vida materialista. Seus 2 filhos e sua filha chegaram da escola. E ele atirou neles também. John List já havia começado uma mentira elaborada. Ele estava desempregado, mas não contou à família. Ele se vestia para trabalhar e passava o dia na estação de trem. Era um homem consumido pelas aparências e por um senso de ordem. Quando era pequeno, não podia brincar com as outras crianças porque sua mãe não queria que ele se sujasse. Depois de matar a família, ele colocou a arma na escrivaninha e deixou instruções detalhadas. Por favor, avise as autoridades. A chave desta mesa está num envelope endereçado a mim mesmo. As chaves para os arquivos estão na mesa. List avaliou todos os detalhes e racionalizou o seu crime. Quando tudo terminou, rezei por eles, pelo livro de orações. Era o mínimo que eu podia fazer. Depois de limpar o sangue, John List sentou-se para jantar. E em seguida lavou a louça. Eu sei que muitos dirão, como alguém pôde cometer um ato tão horrível? Minha única resposta é que não foi fácil e só pude fazer isso depois de pensar muito. Sim, minha mãe estava no corredor do 3º andar. Ela era pesada demais para ser retirada dali. Finalmente, John List alimentou os peixes do aquário, diminuiu o termostato e desapareceu. A maneira como racionalizou os assassinatos e depois fugiu mostra extrema covardia em John List.
Ninguém sabia o que havia acontecido com John List. Anos depois, as autoridades já haviam há muito desistido de procurá-lo. Pronto. Espere um pouco para que eles tirem as fotos. Tudo bem. Depois eles se acalmam. 18 anos depois de matar a família, ele foi encontrado na Virgínia através do programa de televisão Os Mais Procurados da América. Conheci meu marido em 1977. Nos casamos 8 anos depois. Ele foi identificado como Robert P. Clark. Sua esposa não conseguia acreditar. Meu marido é um homem gentil, amoroso e protetor. Durante quase 2 décadas, ele construiu uma vida baseada em mentiras. Quem conhece o Robert sabe que ele só quer fazer o bem, mantendo bons relacionamentos com as pessoas. Mas em vez de começar uma vida nova, John List havia sinistramente recriado a antiga. Robert é um homem excepcional. Ele tem muita fé e ama a Deus. Novamente, ele estava casado e morando numa casa grande num subúrbio. Ele trabalhava como contador, participava das atividades da igreja e, como décadas antes, estava com problemas financeiros. Para mim, a vida de John List representa uma das mentiras mais malévolas, porque ele era um assassino hipócrita que enganou a todos à sua volta. Sua igreja, seus vizinhos e sua esposa. Isso nos faz duvidar das pessoas que acreditamos conhecer. John List foi condenado à prisão perpétua sem direito a condicional. Como Susan Smith, John List matou seus familiares. Ele assassinou sistematicamente a esposa, a mãe, a filha e os 2 filhos. Como John List matou sua família tão sem constrangimento, coloquei-o de início no nível 10 da minha escala de maldade, que é o dos assassinos egocêntricos. Mas o Dr. Stone considerou também a preparação detalhada e o desaparecimento. Mas como ele depois criou uma vida nova, baseada em mentiras, eu o considero um maquinador psicopata, impiedoso e autocentrado. John List está no nível 14 do índice da maldade do Dr. Stone. Assassinos que mentem, como Susan Smith, que ocultam sua identidade, como John List, abalam nossa tranquilidade e confiança. Nem os que vivem nas comunidades mais pacatas estão imunes à mentira. Muitos assassinos mentem para esconder seus crimes. Mas quanto mais alto o índice na escala da maldade do Dr. Stone, mais complexas se tornam as mentiras. Mentir permite aos assassinos criar álibis, mudar de identidade e começar vida nova. Great Falls, em Montana, sentiu na pele o estrago provocado pelos que enganam. O sargento John Cameron está aposentado da polícia. Ninguém conseguia acreditar no que estava acontecendo em Great Falls, que é uma cidadezinha em Montana, bem isolada. Todos aqui se sentiam seguros, mas de repente, não havia mais segurança. Eu sei que me tornei bastante sombrio, porque para apanhar pessoas de tamanha maldade, é preciso entrar na mente delas. E eu acabei me divorciando. Na manhã de 6 de fevereiro de 1996, Zack Ramsey, de 10 anos, saiu de casa como sempre para ir a pé para a escola. Era por este beco que o Zack passava sempre para ir à escola. Depois de atravessar aquela rua bem na frente, ele desapareceu e nunca mais foi visto. De início, a cidade uniu-se para apoiar a mãe desesperada. Em 96, quando o Zack desapareceu, foi por volta da mesma época em que Susan Smith colocou os filhos num carro e o empurrou para dentro d'água, para depois aparecer na televisão mentindo em cadeia nacional. Os pais de Zack também tornaram-se suspeitos. Durante 3 anos, a mãe foi considerada suspeita e, para falar a verdade, eu nunca desconfiei dela. A mãe do menino acabou sendo excluída da lista de suspeitos. À medida que os anos passavam, as esperanças diminuíam. Em fevereiro de 2000, houve uma reviravolta no caso. A polícia acusou este homem, Nathan Barjona, pelo sequestro e assassinato de Zack Ramsey. A investigação revelou outras vítimas, 2 meninos que Barjona sequestrou e violentou. Ele foi condenado por esses crimes e está agora cumprindo pena de prisão perpétua. No entanto, até hoje ele não foi julgado pelo assassinato de Zack Ramsey.
O Dr. Stone está a caminho de uma prisão de segurança máxima de Montana para perguntar a ele sobre o menino cara a cara. Há certas coisas que são tão fortes na lista de tabus sociais que a tendência das pessoas que cometem esses atos é negar ou mentir. E fazem todo tipo de coisa para se protegerem do conhecimento inevitável de que, de fato, participaram desses atos repugnantes e inaceitáveis socialmente. Com relação ao índice de maldade, é difícil qualificar um Nathaniel Bar-Jonah porque não conhecemos todos os fatos. Sr. Bar-Jonah, eu estava fazendo as contas esta manhã e percebi que há 10 anos e 10 dias, um menino de 10 anos de idade desapareceu. O senhor pode me dizer alguma coisa sobre isso? Resumindo, pelos registros policiais da época que eu li, o que houve foi que ele estava andando para a escola, mas sumiu no caminho. O senhor tem uma ideia de se ele vai reaparecer ou não? Se tivesse que apostar, colocar todas as suas fichas, como dizem. Eu espero que sim. Mas não foi o que eu perguntei. Todos nós esperamos que sim, não é? Eu acho que eu não apostaria, porque, bom, eu não sei. Para mim é 50% de chance. Eu não sei dizer. 3 anos depois do desaparecimento de Zack, a polícia sem querer encontrou o homem que se tornaria seu principal suspeito. Em dezembro de 99, 3 anos depois que Zack Ramsey desapareceu, um dos nossos investigadores estava passando de carro numa rua aqui, perto do Colégio Lincoln, e viu um homem vestido de policial parado na esquina. Nathan Bar-Jonah, de 43 anos, morador de Great Falls, foi preso próximo a uma escola vestido de policial, portando um distintivo falso, spray de pimenta e uma arma de choque elétrico. Eu não sei de quantos volts era, mas era uma arma barata que eu usava como autodefesa. Para se defender de quem? De quem quisesse me atacar, eu sei lá. Mas quando estava com essa arma de choque, também não estava vestido de forma que levava a crer que fosse um policial? Eu estava com uma jaqueta que parecia uma jaqueta da polícia, mas não tinha nenhuma insígnia, nem distintivo. Então não teria enganado um policial? Eu não sei se teria enganado um policial. Acha que teria me enganado? Eu não sei. Depois que Bar-Jonah foi preso por se fazer passar por policial, seu apartamento foi revistado. O apartamento dele estava imundo, era um pesadelo. A polícia encontrou milhares de fotos de crianças organizadas em fichários, diários escritos em código e algo ainda mais alarmante. Durante a busca no apartamento de Nathan Bar-Jonah, encontramos listas de nomes, e uma delas em particular, num papel amarelo, que estava escrito o nome de Zachary Ramsey. E a última palavra nessa lista era morreu. Pelo que sei, foram encontradas muitas fotos de crianças. Encontraram vários recortes. Encontramos caixas e mais caixas de figuras de crianças recortadas. Como assim recortes? Recortes de revistas, de várias coisas. Cenas de Natal, crianças, adultos, pessoas com fantasia de Halloween, mas não era só crianças, como disseram. Mas alguns eram de crianças? Bom, claro. Claro. Para investigar um caso desses é preciso entrar na mente deles, porque eles não pensam como você e eu. Eles são mestres da mentira. Tinha algum recorte do menino desaparecido? Não. Histórias, recortes de jornal? Não. No apartamento de Bar-Jonah, os investigadores encontraram uma coleção de artigos sobre o caso Zack Ramsey. Então, do seu ponto de vista, você está aqui sob uma acusação falsa. Foi preso por algo que não fez? Sou totalmente inocente. De tudo que fui acusado e daquilo pelo que me condenaram. Os investigadores também encontraram fotos dos 2 meninos por cujo sequestro Bar-Jonah foi condenado, além de diários escritos num código secreto. Com a ajuda do FBI, eles foram decifrados. Eu nunca me interessei por nenhuma forma de canibalismo.
O psiquiatra forense, Dr. Michael Stone, está conversando com Nathan Barjona, condenado por abuso de menores, numa prisão de segurança máxima em Montana. Barjona também é suspeito no desaparecimento de Zack Ramsey em 1996. Depois que ele foi pego fazendo-se passar por um policial, o apartamento de Barjona foi revistado. Lá foram encontradas milhares de fotos de crianças e uma lista de nomes, inclusive o de Zack Ramsey. Nathan Barjona ocultava uma vida pregressa. Ele viera de Massachusetts e tinha algo a esconder. Há quantos anos está em Montana? Talvez uns 15 anos. Você veio com sua mãe? Ela ainda está viva? Não, a minha mãe não veio pra cá. Não? Quando eu vim pra cá, eu vim sozinho. Por que se mudou pra cá? Eu me cansei de Massachusetts. E Massachusetts se cansou de você? Provavelmente. Lá tem muitos impostos e eu queria mudar. Em Massachusetts, ele havia cumprido pena de 14 anos numa prisão de segurança máxima para criminosos sexuais. Ele havia sido condenado por se fazer passar por policial, por sequestro e pela tentativa de assassinato de 2 meninos. Um mês depois de ser solto, em 1991, ele tentou sequestrar outro menino. Ele recebeu 2 anos de liberdade condicional desde que saísse de Massachusetts e se mudasse para Montana. Nathan Barjona havia alegado que os erros da sua juventude eram provocados pela raiva. Mas de onde vinha essa raiva? Já parou para pensar naqueles dias e como é que você se sente agora sobre o que se passava em seu íntimo na época? Naquela época eu sentia muita raiva. E o que causava tanta raiva? Porque eu fui maltratado quando era criança. Nathan Barjona disse que sua raiva pode ter nascido dos maus tratos que sofreu nas mãos dos colegas de escola quando tinha 10 anos. Mas não sei se acredito nisso. Eu fui maltratado, violentado e torturado. Teve de ser hospitalizado? Não. E como conseguiu evitar ser hospitalizado? Eu não contei para os meus pais. Ela viu que eu estava machucado, mas eu disse que caí da bicicleta no cascalho. E ela acreditou. Acha que isso traria outras consequências? Por que você não quis contar? Porque me disseram que se eu contasse, eles iriam me matar. E eu acreditei. Bom, olha só, inclusive eu só falei sobre isso 20 anos depois. Sei. É claro que nessa altura todas as marcas já tinham desaparecido. Bom, as marcas no corpo sim. Mas não as marcas emocionais. Você acredita que era um alvo? Que era mais propenso a ser vítima de gozações e provocações do que os outros garotos? Eu acho que não. Na verdade, eu e um amigo fomos atacados. Sei. E a gente só estava jogando bola. A que horas do dia foi isso? Isso foi durante o dia, no verão. Eu não me lembro exatamente se foi de manhã ou de tarde, mas... Depois do encontro, fiquei com a impressão de que ele estava mentindo, pelo menos quanto à magnitude do que lhe aconteceu aos 10 anos de idade. Porque, se fosse verdade, ele teria ficado tão machucado que acabaria no pronto-socorro. Ele não teria conseguido guardar tudo para si durante 20 anos. Foi um pequeno incidente tornado desproporcional para se encaixar na história que justifica as coisas que ele veio a fazer depois. O sargento John Cameron foi o chefe das investigações no desaparecimento de Zack Ramsey. Ele tinha uma enorme quantidade de informações para esconder. Ele tinha um passado que, quando eu soube o que ele havia feito com tantas vítimas, eu achei que era loucura o fato de ele estar solto. De estar livre. E cumpriu pena de recuperação para criminosos sexuais numa prisão de segurança máxima. Por que foi? Foi por tentativa de homicídio. Sei. E o que aconteceu exatamente? Eu não vou falar sobre isso. Tá bom. Isso tudo já é coisa do passado. Quando o sargento Cameron revistou o apartamento de Barjona, encontrou cadernos escritos em código. Para ele, aquela complicada mentira estava se tornando ainda mais malévola. Resumindo, ele tinha receitas escritas para ensopado de garotinho e criança frita. Eram coisas horríveis sobre canibalismo.
E todas as provas que foram encontradas no seu apartamento? Havia milhares de fotos, muitas de meninos. Havia receitas, havia coisas escritas em código. Eu não tinha nada em código. Mensagens ou outro tipo. Os relatórios mostram repetidamente que enquanto esteve em Massachusetts, você também tinha fantasias, curiosidade sobre como seria o gosto da carne humana. Nunca tive interesse em nenhuma forma de canibalismo. Os investigadores encontraram 21 fragmentos de ossos de criança. Passamos um tempo enorme procurando provas, por menores que elas fossem. Estávamos 3 anos atrasados. E os ossos encontrados embaixo da sua garagem? Bem, você faz parecer que eu sou uma pessoa malvada que quer realmente machucar alguém. Quando os investigadores obtiveram o resultado do exame de DNA dos fragmentos de osso, a história de Nathan Bart Jonah ficou ainda mais complexa. Os ossos não eram de Zack Ramsey. Mesmo sem a prova de DNA, o julgamento de Bart Jonah foi marcado para 2003, mas ele teve uma ajuda inesperada da mãe do menino desaparecido. Convencida de que Bart Jonah não era o assassino de seu filho e determinada a continuar procurando por Zack, ela decidiu não depor e o caso foi arquivado. Ela me fez várias perguntas. Por exemplo, se eu tinha pegado o filho dela. Eu falei que não. E ela disse, bem, eu sei o que é ser acusada falsamente. E ficou por isso mesmo, e aí ela foi embora. Eu acho que ele gosta desse tipo de coisa. Ele gosta do fato de que ele pode enganar todo mundo. Para ele, é um jogo. Nathan Bart Jonah nunca foi julgado pelo sequestro e assassinato de Zack Ramsey. Ele foi condenado por sequestrar e violentar 2 outros meninos e está cumprindo pena de 130 anos sem possibilidade de condicional. A identidade da criança cujos ossos foram encontrados embaixo da sua garagem ainda é desconhecida. E Zack Ramsey, que desapareceu a caminho da escola em 1996, ainda não foi encontrado. Novamente falando sobre o menino que desapareceu, o que mais você tem a dizer? Que eu sou inocente. Mas, pessoalmente, John Cameron não acredita nele. Eu acho que Nathan Bart Jonah está mentindo. Depois de ver todas as provas do caso, depois de todo o trabalho que tivemos, eu não tenho dúvida de que Nathan Bart Jonah sequestrou e matou Zack Ramsey. Mesmo que aquele menino aparecesse hoje, eles continuariam me culpando. As mentiras não afetam só os pais de Zack Ramsey, eles afetam toda a população da cidade. Se esse menino tá por aí, por favor, apareça. Eu acho que ele deveria contar a verdade, mas eu acho que ele não vai fazer isso. O psiquiatra forense Dr. Michael Stone acabou de conversar com Nathan Bart Jonah, suspeito de ser um assassino canibal, para avaliar seu índice de maldade. É um desafio ainda mais difícil por causa das mentiras. A capacidade que ele tem de se esquivar da verdade e contornar a realidade é impressionante. Quando você mente sobre um assassinato, está roubando a vida da vítima e tira dos familiares a chance de pôr um fim, de saber realmente o que aconteceu. Isso é 2 vezes mal, é o mal dobrado. Nathan Bart Jonah tentou matar 2 meninos em Massachusetts. Quando mudou-se para Montana, tentou sequestrar outros 2 meninos. O Dr. Stone avalia esses crimes. Acho que ele é um psicopata que cometeu múltiplos atos de violência. Se Bart Jonah está mentindo e realmente matou Zack Ramsey, eu o considero um assassino torturador que mata para não ser pego. Nível 18, na minha escala. Na opinião do Dr. Stone, Nathan Bart Jonah é um predador. Nas mãos de um predador, a mentira é a arma mais mortífera. Suas mentiras fazem parte de um esquema elaborado. E se este professor estiver certo, por trás desses planos existem mentes predatórias. O Dr. Adrian Wren, da Universidade do Sul da Califórnia, acredita que a mente dos que matam muitas vezes é fisicamente diferente da dos que matam uma vez, por impulso. E nessa diferença física está a chave para entender a vida dupla que eles levam.
Surpreendentemente, nunca houve um estudo funcional por imagens sobre os assassinos para saber se seu cérebro é diferente. Ele levou 41 assassinos condenados da prisão para o seu laboratório. Existem 2 tipos de assassinos. Há os que são emocionais, impulsivos, e existem os predadores de sangue frio. Dividimos os assassinos nesses 2 grupos com base nos seus antecedentes. Ele acredita que a diferença subjacente entre esses 2 tipos de assassinos está, na realidade, no impulso que todos nós temos, a agressividade. Se o Dr. Wren estiver correto, os que matam por impulso não conseguem administrar tão bem a agressividade quanto os predadores. E o cérebro vai mostrar isso. Os prisioneiros foram levados até o aparelho, retiramos as correntes e eles tomaram parte na experiência. O Dr. Wren concentrou-se na região do cérebro que regula a agressividade. Esta parte do cérebro, que fica logo acima dos olhos, aqui atrás da testa, está envolvida na regulagem e controle do comportamento. Se eu me zango com você, se você me irrita e me aborrece, uma parte de mim sente raiva, quer pegar uma faca e enfiar no seu coração. O que me impede de fazer isso? O córtex pré-frontal. Ele é o anjo guardião do comportamento. Ele diz: espere, pare, não pegue a faca. Não nessa situação, não agora. Por aí não. Foi feita a varredura do cérebro de todos os assassinos. Quando o sujeito chega, ele recebe uma injeção com um radioisótopo. Esse isótopo liga-se à glicose no sangue. O cérebro usa a glicose como combustível. Portanto, aonde a glicose vai no cérebro, o isótopo radioativo vai junto. O isótopo radioativo destaca a atividade do cérebro, permitindo que o Dr. Wren desvende o trajeto dos pensamentos do assassino. O sujeito que vai se submeter à varredura é colocado numa plataforma que depois desliza para dentro do scanner. Como o Dr. Wren suspeitava, os cérebros dos diferentes tipos de assassinos têm aparência distinta. Comparados aos assassinos por impulso, os predadores têm um funcionamento melhor do córtex pré-frontal. Isso faz sentido porque para planejar cuidadosamente e ter controle de um homicídio, é preciso um bom funcionamento do córtex pré-frontal. E no mundo do Dr. Michael Stone, isso significa que eles são capazes de atos ainda mais perversos. São os predadores que conseguem planejar e levar uma vida dupla. Assassinos como BTK. Matei com perversão, intenção e premeditação. É um cenário de Médico e Monstro, onde há um indivíduo como o assassino BTK que aparentemente leva uma vida completamente normal. Ele parece se encaixar bem na sociedade. Mas à noite ele se revela outra pessoa. E mata, planeja e controla. Ele tem um bom funcionamento frontal que permite isso e pode passar anos caçando pessoas sem ser pego. Ele era um predador intencional e sistemático, analisando silenciosamente a comunidade em busca da próxima vítima. Eu tinha muitos projetos, eram várias pessoas da cidade que eu seguia e observava. No índice da maldade do Dr. Michael Stone, os níveis mais altos são reservados para os predadores. Muitos desses homicidas parecem normais. Harold Shipman era um médico respeitado numa pequena cidade da Inglaterra, até que a polícia descobriu que ele matou centenas de pacientes com injeções de heroína. John Wayne Gacy Jr. dava festas para os vizinhos enquanto dezenas de cadáveres estavam enterrados no porão. Eles eram assassinos predadores que levavam uma vida dupla. Assassinos como BTK. Como Susan Smith, ele enganou toda uma comunidade. Como John List, ele escondeu seus crimes. O assassino BTK levou a mentira a extremos aterrorizantes. Para mim, o BTK é o mais perverso dos mentirosos, porque usou da mentira para aterrorizar sua própria comunidade. Isso ficou claro desde o primeiro crime. BTK começou a carta de hoje com uma pergunta. Quantos eu tenho que matar antes que coloquem meu nome no jornal e me deem atenção a nível nacional? Wichita, 1974. BTK apresentou-se com uma carta misteriosa.
Linha após linha, a carta revelava os detalhes de uma matança repugnante. Ele assassinou uma família inteira, colocando sacos na cabeça das pessoas e estrangulando uma a uma com as próprias mãos. Eu nunca havia estrangulado ninguém antes e não sabia o quanto teria de apertar e quanto iria demorar. Para ele, a mentira era um jogo. Se fosse conhecido e temido, ele estava ganhando. Ele criou uma persona criminosa para aterrorizar a comunidade. BTK, sigla em inglês para amarrar, torturar e matar. E cada assassinato tenebroso vinha acompanhado de uma declaração, um poema, cartas, bonecas, tudo feito para alimentar o medo generalizado. Num dos casos, ele próprio chamou a polícia. Sim, houve um assassinato no número 843. Em público, o alter ego BTK queria atenção. Em particular, o assassino revivia os homicídios amarrando a si próprio e tirando fotos. As fotos mostram o quanto ele saboreava a emoção do crime e o quanto se orgulhava da sua capacidade de não ser apanhado. No decorrer de 17 anos, ele matou 10 pessoas do seu próprio bairro, arrombando suas casas, amarrando, lentamente torturando e estrangulando as vítimas até a morte. Mas em 1991, o assassino BTK entrou misteriosamente num longo período de silêncio. Com o decorrer dos anos, Wichita presumiu que ele fosse coisa do passado. Em 2004, a mídia divulgou o 30º aniversário do primeiro assassinato de BTK. Após 13 anos de silêncio, ele queria ser o astro daquela cobertura. E inundou a mídia com cartas, pacotes, fotos, lembranças, bijuterias e bonecas amarradas com suas vítimas. BTK queria ser temido novamente. Muitos assassinos em série passam por um período de inatividade e para um homicida que aparentemente adora a atenção, não surpreende que ele ressurgisse. Seu apelo egomaníaco por atenção foi a causa da sua derrocada. Em fevereiro de 2005, em vez de uma longa carta, BTK enviou um disquete de computador. A polícia conseguiu rastrear o disquete a um computador de igreja usado pelo assassino. BTK foi pego e por trás do seu alter ego havia o homem chamado Dennis Rader, que levava uma vida dupla. Ele era casado, tinha 2 filhos e mesmo assim, durante todos aqueles anos, cometeu múltiplos assassinatos. Quando você lê sobre os assassinos em série, vê que eles passam por várias fases. Ele estudava os criminosos. Enquanto a polícia tentava resolver seus crimes, Dennis Rader fez faculdade de administração judiciária. Ele era presidente da congregação da sua igreja. Ele era até chefe de um grupo de escoteiros. Para BTK, a elaborada mentira chegara ao fim. Ele confessou tudo à polícia. Sim, senhor. Festejando uma nova fase de notoriedade. Ele hoje está cumprindo várias penas consecutivas de prisão perpétua e está proibido de ver qualquer reportagem sobre seus crimes. Dennis Rader invadia lares, amarrava e estrangulava suas vítimas. O Dr. Stone avaliou seus crimes. Dennis Rader amarrava e torturava suas vítimas. Eu o coloco no nível mais alto da minha escala. Dennis Rader é nível 22 no índice da maldade. Mas o Dr. Stone leva em conta também a sua vida dupla. Como ele sistematicamente usava a mentira para aterrorizar a comunidade, eu o considero o mais perverso dos mentirosos. Eles são assassinos que mentem. Por fora parecem bons cidadãos, mas são homicidas disfarçados. Alguns assassinos em série que levavam vida dupla eram considerados pelos vizinhos e colegas como pessoas trabalhadoras boas e generosas, mas tinham esse outro lado. Eles mentem, fogem e aterrorizam. Nas suas mãos, a mentira se transforma na mais mortífera das armas. De uma certa forma, também nos tornamos suas vítimas, envolvidos em suas maquinações, porque acabamos desconfiando das pessoas nas quais acreditamos em nossa própria comunidade. E para os que matam e mentem, o Dr. Michael Stone continua sua jornada em meio à confusão e morte, tentando entender melhor a mente homicida, avaliando-a no seu índice da maldade. Versão brasileira
DPN Santos.